Vista aérea cinematográfica de Roma ao amanhecer. O sol surge lentamente atrás dos templos e do Coliseu. Uma névoa leve cobre os telhados da cidade, enquanto fumaça sobe das chaminés. Pássaros cruzam o céu e as ruas ainda estão silenciosas. Dentro de uma rua movimentada de Roma, comerciantes começam a abrir suas barracas. Um padeiro retira pães de um forno de pedra, cidadãos caminham pelas ruas estreitas e soldados romanos fazem patrulha. Um mensageiro romano chega galopando pela rua principal em alta velocidade. Pessoas se afastam rapidamente enquanto o cavalo passa. O mensageiro parece cansado e desesperado. Interior do Senado romano. Senadores vestindo togas discutem intensamente ao redor de uma grande mesa de pedra. Pergaminhos estão espalhados enquanto o clima político se torna tenso. Dentro do Palácio Imperial, um mensageiro ajoelhado entrega um pergaminho ao imperador. A expressão do imperador muda de calma para preocupação ao ler a mensagem. Fora das muralhas da cidade. Ao longe, um enorme exército inimigo aparece no horizonte, avançando lentamente pelas planícies. Dentro de um quartel romano, soldados colocam suas armaduras, afiam espadas e pegam escudos, enquanto oficiais gritam ordens no mercado da cidade. Comerciantes e cidadãos começam a perceber algo estranho. Pessoas cochicham preocupadas, enquanto soldados marcham rapidamente. Uma torre de vigia romana. Um soldado acende uma fogueira de sinalização. Ao longe, outras torres respondem com mais sinais de fumaça. O imperador observa Roma da varanda do palácio. Seu manto vermelho balança ao vento, enquanto ele contempla a enorme cidade sob um céu que começa a escurecer. Os grandes portões de madeira da cidade começam a se fechar, enquanto os cidadãos tentam entrar antes que sejam trancados. O exército inimigo avança pelas planícies. Milhares de guerreiros caminham carregando lanças, machados e bandeiras. Soldados romanos tomam posição nas muralhas. Arqueiros preparam flechas e comandantes observam o horizonte. O mercado entra em pânico. Barracas são fechadas rapidamente enquanto pessoas correm pelas ruas. Dentro de um grande templo romano, sacerdotes queimam incenso enquanto os cidadãos rezam diante das estátuas dos deuses. Sala de estratégia no palácio. Generais discutem sobre um grande mapa militar enquanto o imperador observa em silêncio. Mensageiros correm pelas ruas entregando ordens militares entre os soldados. Do alto das muralhas, soldados romanos veem os primeiros exploradores inimigos se aproximando. Famílias romanas arrumam seus pertences e tentam fugir com carroças. O sol se põe sobre Roma. Tochas são acesas nas ruas enquanto fogueiras do exército inimigo brilham ao redor da cidade. No acampamento inimigo, guerreiros se preparam para a batalha ao amanhecer. Grandes catapultas são posicionadas diante das muralhas de Roma. Soldados romanos correm pelas muralhas, organizando a defesa. Uma catapulta lança uma enorme pedra em chamas em direção à cidade. O projétil atinge a muralha, provocando uma explosão de pedras e poeira. Uma chuva de flechas voa pelo céu em direção às muralhas. Arqueiros romanos respondem disparando uma grande salva de flechas. Dentro da cidade, o caos começa. Pessoas correm pelas ruas, tentando se proteger. Um projétil em chamas atinge o telhado de uma casa e inicia um incêndio. Vista aérea de Roma cercada por milhares de inimigos. As catapultas disparam repetidamente contra as muralhas. Uma grande rachadura surge em uma parte da muralha. Guerreiros inimigos correm carregando escadas de cerco. Combate corpo a corpo acontece no topo das muralhas. Uma enorme torre de cerco avança lentamente em direção à muralha. Soldados romanos jogam óleo quente e pedras
sobre os invasores. Uma grande parte da muralha desmorona, criando uma brecha. O exército inimigo invade Roma através da abertura. Batalhas intensas acontecem nas ruas da cidade. Roma começa a queimar enquanto o caos se espalha. As ruas estão tomadas por invasores e cidadãos em fuga. Soldados romanos recuam, lutando desesperadamente. Casas ricas são saqueadas pelos invasores. Famílias se escondem em porões escuros tentando sobreviver. O imperador tenta fugir do palácio com alguns guardas. Um grande templo romano está sendo destruído e incendiado. O estandarte com a águia romana cai no chão durante a batalha. Grandes incêndios se espalham por vários distritos da cidade. Ao amanhecer, as ruas estão silenciosas e cobertas de destroços. Vista ampla de Roma devastada e em ruínas. Sobreviventes caminham lentamente entre as ruínas da cidade. Uma rua vazia coberta de armas quebradas e escudos abandonados. Um estandarte romano queimado balança lentamente ao vento. Guerreiros vencedores caminham pelo centro da cidade conquistada. O imperador foge a cavalo por uma estrada distante. Uma grande estátua romana está caída e quebrada no chão. As ruas de Roma parecem uma cidade fantasma. Plantas e vinhas começam a crescer entre as ruínas. Vista aérea mostrando a cidade destruída sob um céu cinzento. O sol nasce enquanto Roma permanece silenciosa. Dias depois da invasão, sobreviventes caminham lentamente entre os destroços. O Fórum Romano aparece completamente vazio e silencioso. Uma espada romana está cravada no chão entre as ruínas. Uma biblioteca destruída, com pergaminhos queimados espalhados. Uma criança observa as ruínas da cidade do alto de uma colina. Estátuas romanas cobertas de poeira permanecem de pé. A passagem do tempo mostra plantas crescendo sobre as pedras. Séculos depois, viajantes caminham entre as antigas ruínas. As ruínas de Roma aparecem sob um pôr do sol dramático. A câmera percorre lentamente colunas antigas e silenciosas. Uma águia romana esculpida na pedra aparece desgastada pelo tempo. Novas vilas surgem nas terras ao redor de Roma. Pessoas visitam as ruínas históricas séculos depois. Vista aérea final das ruínas de Roma ao pôr do sol, simbolizando que o império caiu, mas sua história permanece viva.